Fala pessoal, apresento para vocês o cockpit da Prado Core, dessa vez o Vulcan. A gente trouxe o Kaito, tem vídeo no canal, então dessa vez vocês vão acompanhar o unboxing dessa unidade. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, trabalho na Prado Core e vou fazendo um unboxing aqui junto com vocês. E vai ter várias fases para fazer a montagem desse cockpit de forma organizada e intuitiva. A caixa ela vem tudo organizado, mas a gente colocou aqui para vocês acompanharem, né? Dispomos todas as peças de forma que a gente consiga montar de forma organizada, do topo para baixo, sendo que essa primeira peça ela é a base do seu cockpit. Então você vai colocar ela posicionada na dianteira e a partir das outras peças que vão se conectando a ela. Aqui estão os pezinhos, que são 4 peças dessa, tá? Então esses pés que vão fazer a sustentação, eles são móveis, né? Então tem a angulação correta ali para você colocar no móvel, né? Tudo da parte inferior. Então você não precisa ficar preocupado em atarrachar tudo com muita força, só rosquear até o final, como eu estou demonstrando aí. Não precisa de ferramentas nessa etapa, tá, gente? Então é bem tranquilo. São 2 rodízios que você vai colocar aí. Fixando, você vai deixar essa parte de lado. Já vai pegar outra peça, né? Essa peça ela vai se conectar estilo 1U. E aí você vai posicionar ele na parte de baixo junto com a outra. Ela vai se conectar. E recomendamos colocar ela de ponta cabeça, tá? Porque nessa etapa você está mais livre para manipular ali as peças. Você vai colocar todos os pezinhos, né, nessa parte aí, vai colocar os 4. E como ele vai estar ao contrário, você vai conseguir já visualizar toda a parte inferior ali. Mas depois vem a parte tubular, que é mais a junção dos tubos junto com os parafusos, né? Então essa parte que ficou ao contrário, ela vai te dar mais tranquilidade para você posicionar as peças. Pegando essas 2 barras, né, como eu falei, é a junção tubular, junto com esses parafusos, são jogos de parafusos que a gente posicionou para facilitar a montagem. Separe também de forma organizada, sendo que esses parafusos eles são contados, então tem coisas que vão sobrar, né, que é de reposição, mas tem coisas que vêm já pronto para você poder fazer a única fixação que existe. Então siga o manual, e aqui a gente foi seguindo e foi num passo a passo junto com vocês, para vocês que adquiriram o Vulcan conosco, né? Ele vai estar aí bem desenhadinho. E caso você precise de um manual em PDF, pode solicitar para nós, que nós separamos uma cópia aqui para você. Enviamos por e-mail ou encaminhamos por WhatsApp. Feita essa conexão, de forma manual mesmo, tem uma ferramenta, uma chave Allen. Você pode utilizar ela para conectar todos os parafusos, né? Ela é universal para todos esses parafusos que veio no kit. Então você vai conseguir posicionar, dar aquele aperto final, né? Caso queira utilizar ele desde o começo ali também é possível. Eu achei mais prático rosquear com a mão inicialmente e depois dar o aperto final com a ferramenta. Mas vai de acordo com o seu manuseio, tá bom? E no caso, ele está fazendo a conexão do tubo tanto por baixo quanto por cima, dando uma pressão bem forte e estabilidade para o seu cockpit. Serão 8 parafusos nessa etapa, tá? Tanto por baixo quanto por cima aí dos tubos. E vai fixar, vai unir essas 2 partes, né? Então precisa desses 8 parafusos bem conectados. Vocês podem atarrachar ele já, tanto de um lado quanto do outro, e usar a ferramenta com bastante pressão. Assim vai deixar bem estável o seu cockpit e você não vai precisar voltar para fazer um novo aperto, né, ou alguma manutenção que tenha deixado ali para fazer a finalização. Então aqui é uma demonstração da peça já finalizada, né? Agora sim dá para colocar ela em estado quase que final, mostrando para vocês ali como fica o acabamento. E como é a parte da base, ela vai ficar com os pezinhos para baixo, né? A outra parte também, ali eu estou mostrando para vocês como que conecta, né? Ele vai ter um ângulo, então vem uns conectores de emenda e finalização dos tubos, né? Eles vão ali bem na parte final desse tubo para emendar com o outro, para não ficar ferro com ferro e dar aquele sintoma de amassado, sabe?
E na sequência a gente vai pegar os parafusos corretos, que são esses maiores. Como ele vai emendar 2 tubos aí, ele precisa conectar bem. E para fazer essa finalização aí, vai dar uma emenda com acabamento bem elegante. Seria interessante o auxílio de outra pessoa para segurar os tubos para você, mas eu fiz sozinho, então é bem tranquilo, né? Você vai colocar a posição ali, conecta uma peça na outra, né? Então, ou apoie numa parede. Eu tava ali já com um jeito certo de fazer. E aí você pode vir com a chave, né? Ou na mão mesmo. Eu fiz esse aperto inicial aí. Do outro lado a gente já preparou a conexão, né? Já pego o próximo conector ali. É interessante colocar os dois porque você vai dar o aperto quase que simultâneo e a peça já fica bem posicionada ali, né? Então você já pode colocar o parafuso ali como eu coloquei, afastei um pouco, né? Sem desconectar outra peça porque ela já estava parafusada. Então tomei o devido cuidado ali de colocar a peça aqui no mesmo sentido, né? E agora a peça bem posicionada, a gente vai atarrachar novamente. Ela já tem a fixação interna, então não se preocupe aí em ficar procurando uma porca, alguma coisa assim, porque ela já tem uma porca interna. E aí é só usar a ferramenta para fazer ali a conexão final, né? Notem que é a mesma ferramenta em todos os processos, então vai vir um joguinho de chave para você, tanto chave de boca quanto a chave Allen. A única chave que você vai precisar posteriormente é uma chave Phillips, que esta não vem no conjunto, tá? Por ser uma chave bem comum. Então ali eu não apertei até o final, vocês deixem um pouco de folga, justamente porque vem outros processos, que seria essas curvas que vão ali entre uma peça e outra para dar, além de um estilo, dar uma pressão a mais, né, pro seu cockpit. Ele vai ficar unindo ali tanto a peça horizontal quanto a peça vertical, né? E essa peça ela fica abaixo da pedaleira, tá? Então você vai tirar ali o platô da pedaleira e ela vai estar embaixo dessa placa de metal, onde ela já tem as dimensões das pedaleiras, né, que tem existente no mercado. Então fica bem acomodado ali, cada peça tá bem guardadinha, né? Para não sofrer impacto no transporte, vocês podem ver que vem tudo separado. Até os parafusos eles vêm contados, né, separados. E é bom deixar bem organizado, porque vocês veem que a gente usou bastante parafuso até agora. Tem uns que já vem fixo, né? Então a gente está retirando esses parafusos fixos da peça, juntamente com os outros que a gente vai precisar. Então a gente tirou 2, né? E pegamos mais 2 ali para poder fazer essa fixação, que vai ser dessa lateral que a gente está comentando aí. Ele tem lado certo, então essas cantoneiras, né, CL fica para dentro, deixando o acabamento mais da parte de fora, e vai ficar bem firme. Você não precisa apertar tudo até o final nesse momento, né? Só atarrache e depois você vem com a ferramenta para um aperto final posteriormente, até porque os parafusos precisam casar todos, né? E se você apertar tudo agora, você não vai conseguir manipular posteriormente. Talvez você aperte 2 aí e os outros 2 não casem. Então você vai deixar os 4 posicionados, não aperta, né, frisando novamente. E depois você pode apertar aquele parafuso que a gente deixou. Lembra aquele parafuso lá da frente, conectando os tubos como se fosse um T? Aí sim você pode apertar, né, porque os parafusos já vão estar bem posicionados. E aí sim você já vai poder dar o aperto final ali dos tubos. E depois na lateral, né, que aí vai estar bem firme. Nessa etapa tá quase tudo bem disposto. E essa chave longa ela ajuda bastante, porque é onde você não vai ter acesso com a mão ali, né, só com a ferramenta. Então utilize ela de vários ângulos para poder ter acesso ao parafuso, né, e ter esse molejo aí de fazer esse aperto final também. Nesse momento peço para você que está assistindo o vídeo para curtir nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Agora, continuando aqui essa parte da finalização dessa peça, vamos já preparar a parte da pedaleira, do suporte ali, que vai ficar na parte inferior. O esquema dessa pedaleira
você pode ver no manual e tem várias furações e posicionamentos dos pedais que existem no mercado. Separamos alguns parafusos aqui para fixação na lateral, são 4 no total. Ela tem o ajuste certo, além de ter a furação da base ali na medida correta, essa peça tende a ficar bem justa. Então acho o ângulo correto. Recomendamos sempre colocar o parafuso primário ali da ponta e depois o parafuso angular. Esses ângulos você já consegue ver aqui comigo no vídeo. Ele fica um pouco para frente e tem algumas posições do seu agrado. Então, primeiro coloque os parafusos que vão fazer a sustentação inicial ali da peça. E posteriormente, você pode mexer no ângulo, assim como estou levantando a peça aqui, e verificar cada ponto de acesso. É claro que se você fez a regulagem, você pode voltar e fazer novamente esse aperto, né? Essa reconexão. E assim você vai ter toda uma estrutura montada de acordo com a sua necessidade. Também tem o ângulo ali da sua pedaleira. Muitas pedaleiras já tem um ângulo, então isso daí fica a gosto de cada pessoa que vai instalar. Já fixo no local, pode fazer os apertos necessários, ele não vai se movimentar. Agora a parte do volante. Essa peça ela tem múltipla inclinação, né? Então, além de ter uma fixação na base, você depois pode ajustar de acordo com o necessário. A gente vamos pegar mais 2 parafusos aqui. Eles já estão quase acabando. Esse parafuso menor ele é usado bastante, né? Então vamos fazer a fixação e dessa vez com um aperto final. E aí você não vai mexer mais nela, só se quiser mudar o ângulo. Já vamos para a parte do banco. Essas 2 peças que carregam a nossa marca, elas vão ficar na parte inferior ali do banco e servem como apoio, e também tem uma regulagem padrão. Essa peça, além de ter essa regulagem padrão, né, juntamente ali com o apoio, ela vai fazer a sustentação desse banco, ao qual ele tem uma regulagem também lateral, né? E na parte inferior tem o acesso aos parafusos, como demonstrado. Vamos pegar esses 4 parafusos, que é da parte do banco. Eles são os parafusos intermediários e esses espaçadores. É muito importante que essas peças elas fixem bem. Então a gente já virou aqui. Tem que mexer na regulagem para ter acesso à furação, a esse primeiro furo. Então a gente deslocou manualmente mesmo. E estamos colocando um espaçador, né? O espaçador vai por debaixo e o parafuso vai por cima, assim como demonstrado. Então você vai ter acesso ali ao furo do banco. É bem perceptível. Pode rosquear com a mão mesmo, mas normalmente se usa a chave. Então faça acesso ali com a chave. Essa parte é com o banco todo invertido. Então quando vocês fizerem a inversão do banco, ele vai encaixar nos trilhos ali, tá, gente? E também essa parte da finalização do parafuso, você pode atarrachar até o final. Eu fiz assim, né? Então dá para também deixar ele meio frouxo, colocar só colocar ele ali na lateral, depois você empurra e tem acesso a outro parafuso para fazer o aperto final, né? Deixar ele meio livre ali. Não precisa fazer o aperto final na hora, mas teve relatos de clientes que já fizeram o aperto final e funcionou super bem. Então nesse sentido aqui, ó, já colocamos aí, ó, o segundo parafuso. E aí ele bem posicionado, fiz o aperto e vocês conseguem ver que ele já fica bem firme, mesmo com o espaçador. O espaçador ele é uma proteção ali do banco também, para você fazer alguma manutenção, fazer alguma limpeza. Por isso que tem esse espaçador. Ali eu já flexionei ali a alavanca, puxar para trás para ter acesso ao outro parafuso e fazer o aperto restante. Escolhemos dessa forma porque fica mais fácil ali de ter uma firmeza das 2 peças, né? E também o parafuso ele encaixar corretamente. Então, se necessário, faça essa jogada também. Aqui com as 2 peças já montadas, né, o mesmo procedimento da outra, você coloca no trilho, como eu falei,
Você vai ter acesso aos furos ali, é bem tranquilo. E vai pegar os 4 parafusos ali para fixar. São os parafusos pequenos ainda, né? Não são mais aqueles intermediários, que é o parafuso que vem em maior quantidade. Ele vai dar uma sustentação ali do seu banco. Também é necessário fazer esse aperto até o final, né? Então os parafusos eles vão ficar na parte interna. Eles são parafusos bem acabados, então vocês não vão ter aquelas farpas, nem nada desse sentido. É super simples de fazer também uma limpeza, uma manutenção. Achamos bem interessante nesse ponto. E são peças bem resistentes. Então, tudo projetado para você ter um controle do seu lazer e ter também um banco bem fixo, sem o risco dele ficar com vibrações ou movimentação. O suporte ele é bem pesado. O conjunto todo na caixa ele pesa aproximadamente 40 kg. Finalizada essa etapa, vamos pegar essa caixa. Dentro dela há certas peças que vão fazer a finalização do seu banco. Eles têm ali uns moldes laterais, né? Então essa parte dessa proteção ela é bem essencial, porque ela vai proteger o usuário do mecanismo metálico que é de inclinação. E você pode ver que o cockpit já toma um formato já próximo do que vai ficar de final. Você não precisa ficar mudando ele de posição, né? E esses plásticos eles protegem ali a lateral, como eu relatei, e são flexíveis. São 2 parafusos que vocês vão utilizar. E vocês vão precisar também de uma chave Phillips, ao qual ela não vai no conjunto por ser uma chave bem comum. Pegamos ali as peças que ficam todas isoladas e temos aqui um pacote de parafusos que vai ser essencial para você fazer a fixação dessas peças. Esses parafusos, como eu falei, eles vão ter ali a parte da Phillips. Então também tem esse parafuso com chave de boca que você pode fazer com a chave Allen tranquilamente. E essa chave Allen ela é uma chave bem universal nesse kit. Você faz praticamente com essa chave. Esses parafusos são bem resistentes. Eles vão servir ali de conexão com o banco, né? A parte das costas com a parte do banco, que é esse ângulo em L, e vai fazer também essa pressão e acabamento para ficar bem firme o seu banco, dando aquela classe de banco esportivo, banco de carro, e também tendo aquela sensação de imersão, né? Você tendo um produto de qualidade para melhorar a sua gameplay e ter esse apoio, o apoio ergonômico que faz todo sentido ali na hora da gameplay, e você também não sair dolorido de ficar horas e horas praticando no seu simulador. Nessa etapa, separamos 4 parafusos para colocar a capa protetora do banco. Eles têm uma capa protetora de sistema, que vai pegar todo o mecanismo de flexão do banco e vai proteger ele para não ter nenhum toque ao movimentar uma das regulagens, precisando apenas de uma chave Phillips que vai poder te auxiliar nessa função de rosquear até o fundo do parafuso sem necessidade de força. Esses parafusos também fixam bem a unidade, deixando ela móvel para qualquer regulagem que venha posterior. Seja a regulagem da coluna, né, que é a flexão da cadeira, ou deslizar para frente, que não impacta tanto assim essa parte da regulagem. E fixada de um lado, do outro é bem semelhante. E essas peças adicionais agora são do câmbio, elas são bem simples de prender, né? Mostrando para vocês aí onde a gente pode colocar. Ela vem com várias furações de acordo com o seu volante, vai ter vários esquemas para você poder configurar. E aqui alguns parafusos que a gente já deixou no jeito para vocês se identificarem. São parafusos longos, passantes, né? Então essa parte precisa de bastante firmeza. Você pode regular tanto do lado quanto do outro e vai dar aquela fixação para você manusear de forma intensa o câmbio. E como é um parafuso passante, é bem simples de colocar. Você pode acompanhar a porca ali por baixo, né, para dar um melhor acabamento, mas nada impede de você inverter caso necessário. Aqui a gente pôs dessa maneira que o manual pede, aí é bem tranquilo de fixar. Tem a outra também, né, vamos acabar colocando as duas para ficar bem preso e não deixar aí folgas no seu sistema.
com a chave ali você pode fazer o aperto final. Então eu já segurei a chave de boca por debaixo, né, que é bem tranquilo. E depois você pode vir com a chave Allen por cima, dar aquele aperto final, aquela força, que vai resultar numa estabilidade muito boa. E convido vocês a verem outros vídeos aqui do nosso canal, tá bom? Sempre tem vídeo novo. Nessa altura do campeonato, seu cockpit já está quase todo montado. Então conto com a ajuda de vocês para crescer nosso canal e verificar outros produtos. Aqui nós vamos ter cockpits, produtos gamers, controles e periféricos, sendo produtos feitos de gamers para gamers, gente. Então a gente sabe a necessidade de mercado de ter peças de qualidade. Assim como esse cockpit, que ele vem muito bem armazenado, a gente desenvolveu cada detalhe pensando nesse sentido, trazer o melhor para os jogadores e eles tenham uma boa experiência, seja na ergonomia, seja no desenvolvimento do jogo, e também ajuda bastante os periféricos que você anexa, como é o caso do câmbio. Então por isso que esse suporte aqui ele ajuda bastante. O câmbio ele fica bem fixo e isso dá aquela imersão de ter um carro de verdade na sala de casa. São apenas 2 parafusos que vocês podem perceber. Eles ficam bem rentes ali, meu acabamento bem perfeito. E a peça vai ficar bem fixa. Ela não tem vibrações, né, gente? Então, logo mais vocês vão ver finalizado aqui. Dá pra ter uma inclinação, um ângulo ali dos outros parafusos. Mas a gente acabou optando por deixar padrão, né? Então toda peça ela tem uma regulagem a mais também. Fora a regulagem de algumas unidades que a gente já percebeu, como alguns volantes, né? E aqui já está quase terminado, só falta a parte do televisor. E aí vocês podem testar já. Tem muita gente que só quer essas partes que a gente conectou e a televisão fica fixa num rack, né? Mas o nosso ele já vem completinho e já tá dando para regular e já todo acabado. E vocês podem conferir os 2 ângulos que a gente colocou aí, ângulos nas peças, né, em todas as peças, que é bem bacana. E agora eu vou mostrar um pouco dessas peças que a gente tem que anexar agora. Seriam o suporte da televisão, ele vem bem embaladinho. Pegamos a televisão aí para teste, né? Agora vocês conseguem ver. E esse suporte, ele é de modelo VESA. Você tem um padrão de furações, né? Então, colocando ali nesses parafusos adicionais, eles já vêm fixos na peça. Vocês já vão estender as hastes que vão suportar o televisor, né? E retirando esses parafusos, que não vai abalar a estrutura, porque eles já vêm ali presos só para você colocar essa próxima parte, né? Então você não tem que recorrer ali àqueles saquinhos dos parafusos que já vêm bem contados, né? E esse tubo que faz a conexão certinho com o nosso cockpit, dando aquele acabamento, aquele charme do televisor. Você pode colocar aí normalmente, né? E tem que fazer pressão nessa parte, gente. A gente recomenda fazer a pressão para poder já fixar a peça. E os televisores eles podem ser de 32 até 50 polegadas, no peso de 35 quilos, tá bom? Há relatos de alguns clientes que colocaram um peso superior, mas a gente não recomenda, pois deve seguir a risca o manual. Visto que o suporte ele é bem fixo e bem rígido, nada impede de fazer adaptações, como já relataram adaptações de outros componentes, como o suporte de computador ou mouse e teclado, ao qual eles não vêm anexados. Agora vem a trava desse suporte para colocar o televisor junto com esses parafusos, né? E vai fixar aí essa peça. Nada mais é do que o suporte de 2 ganchos adicionais. Então esse suporte ele é bem fixo, vai dar aquela estabilidade nas 2 peças, né? Pode prender bem, pode fixar bem, mas a gente orienta sempre colocar os 4 parafusos ali com a mão para poder regular. Mas também tem a outra regulagem que vai atrás da televisão e é bem tranquilo você selecionar a altura, né? Ela já fica numa altura padrão. É bem possível você colocar a televisão para cima ou para baixo, dependendo aí da sua televisão e dependendo também da furação que já é predisposta aqui nesse suporte. Vamos fazer a fixação agora dos parafusos, né? Apertando todos eles, dando aquela pressão até o final.
E todo esse processo, gente, a gente só precisa das ferramentas que vem no kit. Só a chave Phillips que ela não veio, né? Então, visto que é um item universal que todo mundo tem dentro de casa. Mas dentro das outras ferramentas ela é bem tranquila. Não precisa de nível, né? Tem pessoas que gostam de colocar no nível, mas saiba que já vem tudo ali preso, pronto para você nivelar. Caso necessário, você pode conferir também. Mas você pode ver que é bem firme a peça e vai te dar uma tração na hora de você anexar as outras peças também. Visto que esses ganchos, eles têm a sua adaptação, né? Então vocês podem olhar, tem várias furações, não precisa de nada adjacente ali para poder colocar. E tem os parafusos todos nomeados, né? Você pode usar os parafusos aí de acordo com a sua televisão. Tem televisores que já vêm parafusos próprios, né? Então ele vem com a maioria dos parafusos ali compatíveis de mercado. Se você tiver uma televisão específica é bem tranquilo, porque vai ficar bem simples ali, porque ele é um conector universal, né? Você pode ver que ele é bem amplo e você pode prender ali os parafusos com a mão primeiro. Não precisa fazer na chave que nem eu fiz ali. Pode rosquear primeiro com a mão, né? E depois você pode ir só fazendo o aperto. E ali, esse parafuso que vem em cima, que ele tá atrapalhando um pouco a fixação, ele é um parafuso que vai prender ali a parte dessa peça lá no cockpit, né? Ele faz uma pressão de baixo para cima, né? E quando você coloca lá, você já percebe a função dele. Então ele funciona como se fosse um gancho, tá vendo? E fica bem preso. Só que a gente orienta sempre a fixar esse parafuso aí, tá? Se esse parafuso ele não atarrachar, pode ficar propenso de alguém esbarrar e aí deslocar o seu televisor. Não precisa de muita pressão, é só um parafuso para atarrachar mesmo. Ele é bem longo, né? Então pode se colocar até outro esquema de fixação ali, mas a gente orienta sempre a atarrachar, justamente para prevenir. E isso é um ângulo do televisor, né? Tanto para baixo quanto para cima, para flexionar os televisores aí, para você ter um ângulo melhor. Se você for colocar o televisor para cima, você pode angular ele para baixo e assim nosso cockpit já está montadinho. Ficou numa altura bem ideal. Agora é só a gente colocar o volante aqui adequado para poder fazer a nossa corrida. Um teste de regulagem nessa altura do campeonato. Creio que você já esteja com o seu montado também. Não se esquece de curtir e compartilhar. Isso nos ajuda a crescer o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até breve.